No É o Bicho de hoje, recebemos Dorival Lemes, um dos vereadores da Câmara de São José do Rio Preto, que vai conversar conosco e esclarecer alguns paradigmas a respeito de um projeto polêmico que versa sobre a questão dos maus tratos dos animais, mais especificamente os animais de tiro, os animais de tração, que são os animais utilizados em carroças. Dorival, que polêmica é essa? O que está acontecendo? Quer dizer, a causa animal ela é preterida em prol de paradigmas e de estigmas que se colocam mediante a isso e, mais uma vez, corremos o risco de não ter mudanças na proteção dos animais. Primeiro, agradecer a você pela oportunidade que está, a direção da casa, e podermos juntos debater rapidamente um tema muito importante, de uma relevância que eu coloco hoje em primeiro plano, numa discussão que se faz até pela urgência e emergência que o caso requer. Efetivamente, se colocou bem, nós apresentamos em São José do Rio Preto, na qualidade de então vereador de São José do Rio Preto, um projeto de lei que trata especificamente dos maus tratos dos animais, que no caso é pontual, os animais que puxam as carroças. Quais são? Os cavalos, éguas, jumentos ou algo mais ou menos da linha equina. O que se nota, o que vem se notando, é que o mundo vem revelando e vem mostrando para que a humanidade hoje precisa refletir mais nos maus tratos aos nossos animais de uma forma em geral. Até porque eles são seres sencientes, eu canso de falar isso no programa. Importante. Estudos mostram que o aspecto cognitivo deles se equipara de uma criança pequena. É verdade. Você coloca isso, e eu agradeço pela oportunidade da lembrança dessa relação. Eu vou puxar um pouco mais dentro dessa linha para dizer mais uma vez que os animais, de uma forma em geral, os irracionais, vamos colocar assim, e nós, seres humanos, que também somos animais, sim, nós somos espécie animal também, humana, irracional, a estabelecer uma diferença com esses animais, com os bichos de uma forma geral. Porque a nós, Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, o direito da escolha daquilo que nós vamos fazer. A esses animais que você se refere de uma forma em geral, não foi dado a eles o livre-arbítrio. Eles não escolhem o que querem fazer. E o que ocorre na prática? Exemplo do animal que puxa as carroças, de tração animal. Ele não escolheu para ficar debaixo de uma carroça, para ficar puxando uma carroça com uma superlotação, que a sua patinha, que devia ser preparada com ferradura, para não pisar nesse solo quente de Rio Preto, o homem não coloca, que ele precisa de uma boa alimentação, que ele precisa de uma higiene, que ele precisa de um bom veterinário, hidratação, que ele precisa de cuidados que o ser humano faz. Acontece que o humano que é racional, esquece de fazer isso com ele. Maltrata, judia e joga ele em qualquer canto. Exato. E ele que se vira sozinho. E ele não tem o que fazer, ele submete ao ser racional, que é o ser humano, o ser homem. É aí que eu entro com o meu projeto. Me dirigindo a você, senhor carroceiro, em nenhum momento este vereador ou a Câmara deseja desempregá-lo. Nós criamos um projeto que está na casa, não sei se vai avançar, mas se não avançar, ele vai avançar o ano que vem, porque eu vou estar nessa causa até enquanto puder ter raciocínio e vida para cuidar desse projeto. Ele diz exatamente o seguinte: fica proibido o uso do animal para puxar carroça como tração animal no dia a dia do seu trabalho. Isso não quer dizer, e você sabe, você está fazendo disso um cavalo de batalha sem necessidade. Às vezes tenta até comover a sociedade, como se este vereador, esse cidadão, fosse instrumento gerador de desemprego. Mentira. Nós não estamos gerando desemprego e nem estamos inventando a roda. Esse projeto, essa situação, não é privativa de São José do Rio Preto. É interessante, Dorival, porque já é uma tendência no mundo todo as alternativas de uso de outras coisas, digamos assim, que não animal, porque o animal no Brasil é coisificado, ele é tratado como coisa,
de usos alternativos. Muito bem. Então, temos várias cidades que colocam essas alternativas, não só com a questão da atração do animal, mas em pesquisas científicas, uma série de alternativas é possível, basta querer. Então, eu percebo Muito também que são paradigmas que são colocados de uma forma, muitas vezes, induzindo a sociedade a pensar em erro, né, para não mudar a situação, às vezes até por comodidade, que é o que nós vamos discutir no próximo bloco, né? Essa questão das alternativas. Fiquem ligados que no próximo bloco vamos estender a nossa conversa e esclarecer pontos fundamentais de um projeto tão importante como esse. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Estamos de volta com El Bicho. Dorival, explana para nós aqui, os telespectadores, essa questão da possibilidade das alternativas e das substituições, com exemplos concretos que já acontecem em outros municípios. Muito bom, Luciana. É importante voltarmos a esse tema, dando continuidade ao primeiro bloco, que ninguém vai gerar desemprego. Eu disse que nós estávamos inventando a roda. Se não estamos inventando a roda, porque esse fato não é novo. Ele já está sendo colocado no Brasil como um todo. Eu posso dizer, com muita cátedra e conhecimento, que já são mais de centenas de municípios nesse país que já adotaram esse sistema da proibição do animal puxar a carroça. E a você, dentro da sua colocação, carroceiro, tenha certeza que se esse projeto passar, e se Deus quiser um dia ele vai passar, você não vai ficar desempregado, porque virão outras alternativas que a sua carroça terá outras maneiras de ser puxada e locomovida. Vou dar um exemplo. Esse projeto, se eu não estiver enganado, já várias cidades, e acho que Curitiba, Florianópolis e parte do Rio de Janeiro, já colocaram uma tal lambretinha com motorzinho que faz o mesmo efeito do animal e o carroceiro continua trabalhando normalmente, só que não está usando o cavalo, o animal, para sofrer maus tratos. E sim, outra alternativa. Existe um outro aspecto que também cria o chamado cavalo de lata, que também é mecânico, que é a substituição do animal pelo cavalo de lata. E assim sucessivamente, uma série de outros casos. Quando eu fiz a lei, deixei na casa, se ela prosperar ou não, eu quero deixar claro que ela vai continuar comigo ou semigo, é compromisso meu. Nós demos um prazo de 6 meses, depois de aprovada a lei, para que se adequasse o atual carroceiro. Para que esse estigma de colocar de que esse vereador está criando um projeto para gerar desemprego não é verdadeiro. Esse vereador está criando um projeto para proteção animal, pura e simplesmente, e preocupado com você também, carroceiro, com a sua família. Nesses 6 meses será o suficiente, sabe por quê? Nós temos em Rio Preto uma secretaria que tem dentro dela o Banco do Povo. Já estive até examinando isso. O Banco do Povo, ele atende os microempreendimentos voltados exatamente para essa questão. O poder público ele tem um recurso oriundo do Estado e um orçamento pontual, com moeda marcada, que visa exatamente atender o seu caso, onde essas alternativas que substituem o animal seriam ofertadas ao carroceiro. Então isso não seria como colocam para uma objeção à causa, né? Não seria um impedimento. Tem alternativas e tem meios. É preciso ter um pouco de equilíbrio nesse momento de ambas as partes. Aqueles que defendem verdadeiramente a proteção animal e a você, setor de carroceiro nesse momento. E a vereadores que me escutam nesse momento, meus amigos, companheiros, nobres, pares da casa, que mantenhamos o equilíbrio.
nem tanto a A, nem tanto a Z. Vamos colocar o meio termo nessa questão, vamos promover uma discussão mais ampla e buscarmos uma alternativa onde tudo seja contemplado nesse momento. Eu acho que é um momento de reflexão, é um momento de pensarmos grande, deixarmos de pensar miúdo e pensarmos politicamente. E é uma característica isso, infelizmente, da sociedade brasileira. Nós temos a cultura de que não se mexa no que se é feito, né? Então, de postergar, é a zona de conforto, isso em várias áreas da nossa vida. E a questão animal muitas vezes acaba sendo pior ainda, porque eles alegam os estigmas econômicos. Veja bem, fazendo uma comparação, o caso do Instituto Royal, que precisou quase ter uma revolução naquele momento, e foi isso, para poder fechar um lugar que era praticamente um campo de concentração, aquilo. Porque já existem alternativas, né? Então são questões que, infelizmente, na nossa sociedade, por uma questão cultural, por uma questão de lucros, as objeções acontecem, colocam outras questões na frente, mas na verdade hoje o mundo evoluído caminha para a proteção do animal. Não há necessidade de você sacrificar uma alma, uma vida em prol do ganho, do lucro ou de qualquer coisa que seja. Eu acho que essa é a maior dificuldade que os projetos que visam resgatar essa dignidade animal é que acaba encontrando. Como no caso desse projeto nobre, que é tentar dar uma vida digna a esses animais. Bem, você colocou muito bem, Luciane. Eu fico muito feliz de ouvir a sua fala. O telespectador, com certeza, também deve ter refletido muito na profundidade daquilo que está sendo tratado aqui. Eu só quero acrescentar a sua fala e alertar que, quando disse que não estamos inventando a roda, a gente nem estamos trazendo nada de novo para a sociedade do Rio Preto, porque nós já estamos, você precisa lembrar, telespectador, que nós já estamos em pleno século XXI. O mundo evoluiu, a tecnologia foi chegando, e toda vez que ela vai chegando, no caso que você colocou, a alternativa de substituição do animal por um outro método sem ser o animal. Outras tecnologias, outros meios, sim. A própria evolução já permite isso, já provado em outras cidades. Então, aqui em Rio Preto não vai ser diferente. Então, é preciso saber que a evolução, o avanço tecnológico, a população, as grandes metrópoles hoje, com o que vem acontecendo, já não suporta mais esse tipo de coisa. Já não se comporta mais, não cabe mais no meio social. Não é o vereador Dorival que não quer, não são os protetores, os ativistas que defendem a causa animal que não querem, não somos nós. É o momento. É a própria evolução da espécie. Evolução. Né? Você tem que entender. Eu vou dar um exemplo, assim, não muito recente. Quando chegou no Brasil a globalização, que o mundo foi globalizado, quantas atividades comerciais por si só foram desaparecendo com o tempo. Nós somos de um tempo que tinha as máquinas de escrever de datilografia, as máquinas Lexon, que tinham Olivetti, por aí a mais, que foram substituídas pelos computadores. Né? E naturalmente aquelas pessoas que trabalhavam com manutenção das máquinas foram se adaptando em outras atividades. Eu vou citar até um exemplo em causa própria. Talvez seja muito oportuno que eu diga isso. Tentam criar nesse vereador um estigma de vereador que faz projeto para gerar desemprego. Não é verdade. A modernidade adequa aquele que vai achar numa outra atividade. Porque se fosse assim, nós estaríamos ainda na era do telefone de ficha, né? Você está dizendo tudo. Então as coisas foram mudando. Eu fui sim o vereador que autorizei o transporte coletivo em Rio Preto transformar as catracas em catraca eletrônica. Aí criaram uma pecha que esse vereador gera desemprego. Não é verdade. Porque os cobradores da época foram todos readaptados numa nova função dentro do avanço tecnológico que passou o sistema. E nós estamos falando de uma coisa, para não fugir do tema, que é a causa animal. Nesse caso pontual da causa animal, também nós vamos ter adaptação de outros elementos
que vai substituir o animal, o pobre do animal, o coitado do animal, que vem sofrendo. Quem entra na rede, quem está antenado, conectado na rede social e vê o que está acontecendo nesse mundo, nesse país, com relação ao maus tratos, aos indefesos, é qualquer coisa que nos emociona. E é importante, para a gente finalizar e agradecendo a sua presença, que é uma questão cultural acima de tudo e de zona de conforto. Então, muitas vezes as pessoas não buscam ou não querem alternativas por estarem literalmente acomodadas naquela situação e não olhando o bem-estar do seu próximo, seja ele humano, seja ele animal. Então, ainda o que pega na nossa cultura, o que pega no nosso país, em diversas situações, é essa zona de conforto, é essa questão de falar, não, como é que eu fico agora? E não se ter uma proatividade das alternativas como você falou aqui para nós, né? Então, eu acho que acima de tudo é uma questão de conscientização, de ação e de mudança. Nós não estaríamos hoje com tantas tecnologias evoluídas se não fossem as possibilidades de mudança. E isso é uma possibilidade de mudança. Você colocou, está fechando o programa com chave de ouro. Sua colocação, ela praticamente esgota qualquer fala que eu pudesse acrescentar. É exatamente isso. E a busca é essa, de uma conscientização a todos nós que temos a responsabilidade do globo e do planeta, sobretudo no planeta Terra, onde nós vivemos, de preservarmos um pouco o meio ambiente, preservarmos a vida e a defesa dos indefesos, que é a nossa proposta nesse momento. Então, acho que é um momento de profunda reflexão. Esse tema vem em boa hora desse projeto, porque ele traz a sociedade para uma discussão de um tema muito interessante, que é a defesa animal. E muito sério, que me parecia, Luciane, um pouco adormecido. Você é apresentadora de um programa muito importante, quero cumprimentá-la em função disso, porque esse tema desperta e traz a sociedade para a discussão. E traz a sociedade para essa reflexão cultural a que você se referiu. E é muito importante que realmente esse texto passe a ser inserido na cultura, um pouco na educação de cada um de nós. Em assim sendo, com certeza nós juntos podemos promover um planeta melhor. Uma sociedade melhor. E esse planeta que eu me refiro, Sim, esse planeta está sendo muito maltratado pelos homens. Fala-se tanto em desenvolvimento sustentável, mas ele não é praticado. Esquece o principal. E aqui, o que eu quero fechar, é dizer que dentro da natureza, dentro do meio ambiente, do planeta Terra, existem os infelizes, entre aspas, que para mim não são infelizes, os nossos animais, os nossos bichos, como um todo, que são seres irracionais e que merecem de nós, que somos racionais, um pouco mais de respeito. Respeito o quê? A vida. A vida. Porque o Criador, Deus, foi quem criou o planeta e nós todos. E criou todos com o mesmo dom, com o mesmo amor, com a mesma vocação. E nós que temos o raciocínio, temos a inteligência, temos a obrigação de mudarmos um pouco o nosso modus operandi, o nosso modo de vida e voltarmos um pouco mais atenção para os nossos animais irracionais. Fazer com que os maus tratos sejam um pouco amenizados e que sejamos cada um vigilantes e cuidadores dessa causa. Porque o planeta e o globo não será feliz jamais se não tivermos um pouco de cuidado com as coisas naturais, com o meio ambiente, sobretudo com a causa animal. Eu me coloco dessa maneira, Luciane. Pode parecer até um pouco de exagero. Eu me emociono hoje quando eu discuto a causa animal. Porque até então eu tinha entrado na causa animal. Falei isso para você fora da tela, estou dizendo agora de público. Hoje, vivendo mais de perto o problema, com vários grupos aqui em Rio Preto, que eu faço parte hoje de vários grupos da causa, eu senti que a causa entrou dentro de mim. Essa questão cultural que você colocou. Talvez até eu não estivesse tão engajado e tão disposto
a discutir esse tema, mas na medida que você percebe que você sente a causa, você se toca. Com certeza. E esse teu apelo eu quero deixar com chave de ouro, um pedido humano a todos os homens e mulheres, que despertemos, que façamos um pouquinho de nós, que essa cultura seja um pouco voltada na defesa dos animais de uma forma em geral. Como seria bom se o planeta mudasse na medida que nós, homens, mudássemos o nosso comportamento. Vamos defender os coitadinhos desses cachorros, desses animais, desses gatinhos que são despejados e jogados nas esquinas de Rio Preto, do Brasil, do mundo. Vamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é tentar evitar que isso aconteça. Quem adotar um animal, cuide dele. Você sabia, Luciane, importante dizer isso, o setor de pet, hoje, o Brasil é o segundo país do mundo. Sim. Na área econômica que movimenta a economia, é o segundo país do mundo que faz com que a roda dessa economia esteja girando. Porque as famílias adotam os animais e trazem para dentro das suas casas. É cada um fazendo a sua parte. Tornaram família. Família que não vive hoje, mas ser um animalzinho. Então vamos pensar naqueles que não têm exatamente esse espírito de trazer para dentro de casa. Mas que sejam vigilantes. Que não permitam que aqueles que maltratem fiquem completamente aliados de punições. Puna você eles. Seja fiscal, seja vigilante. Vamos viver nesse globo, nesse planeta, com harmonia, não só entre os racionais, mas também com os irracionais, na defesa de uma causa que é mais do que justa, é legítima, porque ela não é nossa. Ela pertence à sociedade. O projeto que deixo na casa, ele não é de minha autoria. Ele pertence a São José do Rio Preto. E vamos todos juntos irmanarmos nessa causa, buscarmos uma alternativa, quem sabe, ainda nesse ano, aprovarmos o projeto, se algum vereador subscrevê-lo, se não, voltaremos com ele em janeiro e daremos sequência. Cedo ou tarde, juntos, haveremos de dar um passo avante. E quem sabe estabelecer uma legislação que possa pôr fim ao sofrimento dos nossos animais. Muito obrigada, Dorival. E também fechamos o programa com esse apelo. E São José do Rio Preto, que é uma cidade tão rica, um expoente do Noroeste paulista, acaba sendo até uma questão dicotômica, né? Uma cidade de ponta, onde ainda se tem animais utilizados dessa forma. Então pensem não só racionalmente, mas pensem emocionalmente. É uma vida que está sendo sugada lá e de uma forma muitas vezes até cruel. Então, com certeza, tomando exemplos de outros municípios que já substituíram isso, quem sabe, né, se não agora, mas em um breve momento, consigamos acabar com esse tipo de maltrato do animal. Agradecemos aqui a sua presença e quem saiba, né, consigamos aí tocar o coração de cada um, inclusive dos que vão decidir sobre isso, porque é mais do que uma questão econômica, é uma questão humanitária, é uma questão ecológica, é uma questão até de compaixão. Então agradecemos mais uma vez a sua presença. Obrigado, eu que agradeço você e a você, telespectador, e especialmente você que é muito ligado à causa animal, na defesa. Os meus respeitos profundos por tudo, por seu engajamento nessa causa, sobretudo humanitária. Meu abraço e muito obrigado a vocês. Obrigada. E fiquem ligados nos próximos É o Bicho.